Não pare, não pare de procurar ajuda. Procure ajuda, não sofra sozinho. Não sofra sozinho, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Você que está passando por esse problema. Fale para sua família e eu quero aconselhar também os pastores, os irmãos, as irmãs que têm muito cargo na igreja. Eu quero aconselhar você que tem cargo na igreja e que está passando por esse problema, não está conseguindo conciliar as coisas. É muito trabalho, é muita atividade. Você acha que você se enchendo de atividade, você não acha que você vai qualquer hora sobrecarregar o teu cérebro? Claro que sobrecarrega, meus irmãos, porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, meus irmãos. A gente é de carne e osso. Somos santos que comem arroz e feijão, mas que também sente tristeza, que também sente dor. Nós somos santos, meus irmãos, que somos pentecostal, que tocamos, que cantamos, que pregamos a palavra, que muitas vezes você ajuda tanta gente, mas você mesmo está depressivo. E hoje em dia, meus irmãos, quando uma pessoa às vezes fala dentro da igreja que ela está depressiva, aí já vem aquele monte de gente falando aqueles chavão, slogan evangélico, falando tipo assim, é porque está em pecado. É porque não tem fé. É porque não ora. É porque não jejua. É porque tá na carne. É porque só pensa na carne. É porque... Meu irmão, você quer que eu diga uma coisa pra você? A gente vai pro céu, a gente vai pra glória, claro, se a gente guardar os mandamentos do Senhor, mas eu quero dizer pra você que a gente é ser humano. Eu quero dizer pra você que tem esses pensamentos que fala desse jeito, você não tá no lugar daquela pessoa. Eu quero dizer pra você que um dia, porque cada um tá sujeito a isso, todo mundo tá sujeito a isso aí, hoje é o seu irmão e a sua irmã que toma ceia com você, viu? Hoje é o seu pastor que tá lá em cima do púlpito lá, cheio do reteté, mas ele tá dentro dele, com tristeza dentro dele, dentro do coração dele, que só ele, Deus, sabe. Hoje é ele, amanhã e se for você? Como que você vai reagir? Você vai ser essa pessoa durona que nem você é com a dor dos outros? Ou você vai chorar também? É claro que você vai chorar, meu irmão. Todo mundo tem um tempo. Tem um dia que você vai chorar, tem um dia que você vai ficar sozinho, tem um dia que você vai querer, não vai querer falar com ninguém, não vai querer conversar com ninguém. E nós vemos hoje, meus irmãos, que os jovens hoje, às vezes a pessoa está dentro da igreja, às vezes a pessoa não está endemoninhada, não tá em pecado, às vezes a pessoa até está andando na doutrina da palavra de Deus, mas tem distúrbio mental e que precisa ser tratado. Inclusive, meus irmãos, tem pessoas que às vezes elas relutam em se tratar porque acham que a depressão ela é demônio, que nem eu falei no vídeo anterior, ou porque acha que o crente não precisa de médico. Ou porque acha que, se eu for num psiquiatra, o pessoal fala, psiquiatra é médico de louco. Não, não é assim não, meus irmãos, não é assim. Por favor, tire esse pensamento da mente. Se for necessário, se a depressão, a tristeza que você está sentindo, não está deixando você dormir, não está deixando você fazer as suas atividades, você só quer ficar deitado na cama, você só quer ficar isolado, por favor, procure ajuda médica e eu vou dizer para você com todas as letras, isso não é pecado. Não é pecado. Você, mesmo que você seja pastor, você não é super-herói, você não é super-homem, você não é Superman, você não é de aço, você é um ser humano. Então procure ajuda médica, procure. Porque tem vários remédios aí que acalma. Quer dizer, a pessoa não vai testar o remédio, o psiquiatra
ou o médico, ele vai testando se a pessoa, se aquele remédio tem efeito colateral e a pessoa não se deu bem, ele vai testando outro até a pessoa. Mas eu digo para você que a depressão ela causa um sofrimento terrível. Existem casos na Bíblia, 2 casos que nem eu falei. A pessoa para chegar num ponto de cometer o suicídio é por 2 situações. Ou a pessoa tá assim com a possessão do inimigo, ou o inimigo já entrou na mente da pessoa, né? Ou então a pessoa tá numa depressão profunda que a mente dela não consegue mais controlar os atos dela. Por isso que a gente não pode fazer aqueles clichês que é frase feita. Ah, a pessoa cometeu um ato desse aí, foi pro céu ou pro inferno? A primeira coisa que as pessoas perguntam, não fala isso não. Não fala isso porque você não sabe o que aconteceu na mente daquela pessoa. Por que ela fez isso? Quando a pessoa faz isso é porque ela não teve assim a sabedoria ou o apoio de pedir socorro a mais ninguém. Ou quando ela pediu, às vezes ela foi ignorada, porque tem isso também. Que às vezes a pessoa pede ajuda e tem gente que fala, não, isso aí é frescura, é drama, é porque não conseguiu o que queria na vida. Não, meus irmãos, não fala esse tipo de coisa não, porque você não está na pele daquela pessoa. Judas Iscariote mesmo foi o caso que ele cometeu suicídio. Judas Iscariote mesmo foi um caso que ele era apóstolo de Jesus, ele andava com Jesus, mas ele era uma pessoa que tinha muito problema. Era uma pessoa problemática, era uma pessoa ambiciosa, gananciosa, uma pessoa que era assim, que era muito assim voltado para o dinheiro. Era uma pessoa que não era fiel, mas eu falo para você, Jesus nunca expôs o pecado de Judas, nunca. Nunca. Eu creio que Jesus ele esperou Judas se arrepender até o último momento. E eu creio que se Judas não tivesse tomado aquela decisão drástica que ele tomou, de vender o Senhor por 30 moedas de prata, porque depois não ficou as moedas nem para ele devolveu e ninguém aceitou. Falou, não, o problema é seu, O problema é seu, isso é contigo, né? Quer dizer, como a gente fala no nosso ditado, eu não vou ligar para isso não, o problema é seu, você vendeu o Salvador, traiu sangue inocente, então agora arca com as consequências. Quer dizer, se Judas tivesse procurado, ele poderia ter procurado Jesus lá na hora da ceia e pedido perdão para o Senhor. Ele poderia ter procurado Jesus quando estava lá na crucificação, lá na cruz, e ter pedido perdão. Senhor, eu te traí, me perdoa, porque Jesus ele é perdão, meus irmãos. O homem muitas vezes pela sua falta de misericórdia, e a igreja, isso é muito sério, meus irmãos, e a igreja muitas vezes por causa do seu julgamento precipitado não tem misericórdia de ninguém não. Estou generalizando? Não estou, meus irmãos. Mas a realidade do que acontece hoje é essa daí. Infelizmente, é isso aí. Por isso que o salmista falou em determinado momento, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens, porque o homem não tem misericórdia. O homem, sabe o que ele faz com você, que está depressivo? Ele tira você de dentro da igreja, muitas vezes. Homem tira você de dentro da igreja, mas Deus não. Deus ele une você ao corpo. O homem divide e Deus une. Então é melhor ficar com Deus. É melhor ficar com Deus. Na maioria das vezes, sim. Ou em todas as vezes, sim. É melhor ficar com Deus. Então, mas Judas ele foi fazer esse ato horrendo aí. De cometer o suicídio. E outro caso é o rei Saul, que também cometeu esse ato terrível, né? Só que o rei Saul, ele também começou a fazer tudo que o Senhor mandava, mas depois ele começou a desobedecer, ele foi
consultar uma pessoa que trabalhava com obras ocultas, pelo lado contrário. O Senhor já não respondia mais às orações dele. O Senhor não respondia, não falava mais com ele. Então, Saul ficou atormentado e ele também cometeu esse ato aí, né? Lançou-se sobre a sua espada ali. Você pode ler no capítulo 31 de 1 Samuel ali, como que foi a morte do rei Saul, que até o pajem de armas dele, quando também se transpassou, ficou ali, se lançou sobre a sua espada e se matou também. Você pode ler lá. E ele cometeu esse ato horrendo, né? Quer dizer, Deus é que sabe ali como que foi o final da vida dessas duas pessoas, mas irmãos, então é nessas duas situações, ou a pessoa tá com espírito maligno, ou a pessoa tá numa depressão profunda, que a mente dela não consegue mais, não consegue mais, ela não consegue mais raciocinar por si próprio. Então, existe aí essa depressão, esses casos aí que eu citei. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar dizendo o seguinte: Deus é contigo. Deus é contigo. Você não está sozinho. Lance sua ansiedade nas mãos do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Né? Ah, meu irmão, mas eu já tive vontade de desistir, de ir embora, eu queria uma coisa maior, essa vida tá muito difícil. Eu também já passei por muita coisa na minha vida que às vezes também já bateu essa vontade também no meu coração. Já bateu essa vontade no meu coração. Pode fazer outro vídeo.